Chegou a hora de apresentar para vocês um esquema de lembrete infalível a respeito do que eu estou falando até agora. Mas antes, eu vou pedir para você entrar no canal, se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber os próximos vídeos em tempo real. Aqui, pesquisa é sem mistério. Esse esquema eu tenho usado nas minhas aulas de metodologia para explicar para os alunos que a cada vez que ele vai à literatura buscar informação, ele tem que ter um pensamento diferente, porque senão ele acaba escrevendo um projeto de pesquisa ou então o seu trabalho final como se tudo fosse uma mesma coisa. O avaliador pega lá a introdução, o referencial teórico, a discussão e está tudo uma coisa só, porque em geral ele acha que aquela primeira informação que ele encontrou de artigos, de livro ou de onde for, que serve para todas as partes, e não é assim que funciona. Então esse esquema, que eu vou pedir para aparecer aí na tela agora para vocês, vai ajudá-los a entender direitinho a hora correta de buscar informação para cada uma dessas etapas que está aparecendo aí. Bom, então está na hora de explicar o esquema, primeiro entendendo para que ele serve efetivamente. Ele vai te ajudar a pensar claramente no que você deve pensar quando você for buscar na internet ou em livros informação científica para preencher as partes do seu projeto. Então, para cada momento que você vai escrever do seu projeto ou da sua versão final do trabalho, eu tenho que colocar na minha mente o que eu estou buscando, para não acontecer de eu misturar as coisas e colocar em um lugar errado. Vamos começar pelo centro do esquema. Eu estou colocando aqui então que a pesquisa, seja ela na fase de projeto ou de trabalho final, ela vai se articular com uma busca de informação científica para essas 4 situações. Lembrando especificamente, a discussão pertence apenas à fase de trabalho final, porque projeto ainda você não tem resultados para apresentar. Bom, vamos começar então pela essa busca de informação para a introdução. Estou colocando aqui que na introdução a palavra-chave que você tem que colocar na cabeça quando você for buscar informação na internet é objeto de pesquisa. Você tem que lembrar que você precisa de justificar para o seu leitor por que você escolheu esse objeto de pesquisa. Então eu vou dar exemplo novamente dos cuidados paliativos, voltando ao exemplo que a gente tem trabalhado, que é aquele de cuidadores domiciliares de pessoas que estão em cuidados paliativos. Então pensa o seguinte, se esse é meu objeto de pesquisa, eu preciso de começar a minha introdução falando do que esses cuidados paliativos se propõem, de onde eles vêm, qual que é a verdadeira incidência e prevalência desses problemas relacionados a cuidados paliativos, falar um pouco a respeito de como esses cuidados paliativos têm impacto no domicílio, que precisa de ser escolhida uma pessoa para cuidar e que essa pessoa tem diversos dilemas quando ela vai lidar com as possibilidades de morte de seu paciente. Então aqui, eu vou à internet pensando em objeto de pesquisa. Então essa é uma palavra que você deve gravar. E aí terminei a introdução, beleza. Esqueço a ideia de objeto de pesquisa e passo a pensar no meu referencial teórico. E aí, as palavras-chave para você lembrar o que você tem que buscar na literatura nesse momento são as ideias centrais para você aprofundar o que você falou de forma mais sucinta lá na introdução. Então aqui, se eu comecei lá falando de cuidados paliativos, aqui eu vou buscar conceitos mais aprofundados, vou buscar autores que discutem esse tema, vou começar a falar, por exemplo, de forma epidemiológica, com mais detalhe em números, o que isso tem a ver com a realidade brasileira, ou de onde eu estiver fazendo a pesquisa, até eu conseguir chegar na parte mais próxima do meu objeto de pesquisa sem entrar nele, porque tarefa para entrar no objeto de pesquisa é a introdução. Então aqui, na ideia dos cuidados paliativos, eu pararia naquela fase que eu começo a explicar quem é o cuidador domiciliar. Morreu aí. Parei nesse momento porque a partir de agora, quando eu for buscar outra informação na internet, o meu pensamento já tem que ser outro. Novamente eu vou partir numa busca na internet, só que agora para metodologia, que eu falei que inclusive o termo que eu gosto de usar é percurso metodológico, porque eu estou demonstrando para quem está lendo a minha pesquisa como eu consegui chegar nos resultados que eu estou apresentando. Aqui, a ideia-chave para você lembrar do que você tem que buscar na internet é referencial metodológico e métodos. Aqui eu vou buscar informação sobre o que é um estudo qualitativo ou o que é um estudo quantitativo, se é isso que eu estou fazendo, escolhendo um referencial teórico metodológico
que é adequado à minha pesquisa. Por exemplo, se eu estou falando de estudo quantitativo e estou trabalhando com estudo transversal, preciso de explicar essa lógica. Se eu estou falando, por exemplo, de estudo qualitativo e vou falar de um estudo de caso, eu preciso de explicar essa lógica. Para você relembrar um pouco, vai lá no vídeo que eu fiz sobre metodologia, que o link está aparecendo aí em cima, e dê uma olhadinha lá, depois você volta aqui. E aí, se eu estou construindo a versão final da minha pesquisa, se eu já colhi meus dados, já tenho os meus resultados, eu vou voltar novamente agora à literatura para buscar assuntos relacionados à discussão. E aqui a palavra-chave para vocês lembrarem é o seguinte: busquem artigos que mostrem resultados semelhantes ou diferentes do seu. Agora é a hora de comparar. Então lembre, palavra-chave para aqui, comparação. E agora recapitulando tudo. Então vamos lá novamente. Palavras-chave ou termos que eu tenho que pensar quando eu vou fazer busca de informação na literatura, seja ela em artigos ou em livros, para cada parte da minha pesquisa. Introdução, palavra-chave, objeto de pesquisa. Referencial teórica, palavra-chave, aprofundamento. Metodologia, palavra-chave, apresentação de métodos. Discussão, palavra-chave, comparação. Dessa forma você vai saber exatamente o que colocar em cada parte do seu trabalho e ficar muito legal para avaliação, seja pela banca ou pelo seu professor orientador. Bacana demais esse esquema, né? Ele vai te ajudar claramente a colocar a informação correta em cada uma das partes do seu projeto de pesquisa ou da sua versão final. Eu vou te pedir para você dar o like aí no vídeo agora e compartilhar com o máximo possível de pessoas que você saiba que esteja precisando desse conteúdo. E lembrando que no próximo vídeo eu vou falar de um assunto também muito importante, que é a respeito de como ler e escrever de forma científica. Até lá então e um grande abraço a todos!